Nesses últimos dias, um caso envolvendo a atriz Larissa Manoela e seus pais tomou conta do noticiário nacional. Para você que ainda não sabe o que houve, eu vou te explicar. A atriz hoje, com 22 anos, começou a trabalhar muito cedo. Os pais administravam os ganhos da artista, mas desde que ela ficou maior de idade, Larissa percebeu inconsistências em relação ao dinheiro que recebia e isso gerou um rompimento familiar e também administrativo. Por isso agora a gente vai conversar com o Jean Menezes de Aguiar, que é advogado e professor lá na Fundação Getúlio Vargas. Ele vai explicar para a gente entender melhor como a lei ampara a família nessas questões. Como que resolve um conflito como esse, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. É um grande prazer estar aqui no Santo Café. Outra vez. Maravilha. Sempre nosso parceiro aqui ajudando a gente a entender um pouco mais dessas questões complexas, doutor. Primeiro, queria entender o seguinte: até que idade os pais são os responsáveis por gerir o patrimônio de um filho que, como a Larissa Manoela, começou a trabalhar muito cedo e acumulou uma grande quantidade de dinheiro? Essa situação no Brasil tem dois limites etários aí. Ela tem duas idades. Até os 16 anos, a pessoa é absolutamente incapaz pelo Código Civil, e entre 16 e 18 ela é relativamente incapaz. Então, até os 16, a considerada criança, não pode fazer nada, este menor, não é? Não pode fazer nada jurídico sem a substituição efetiva dos pais. Entre 16 e 18, ela se torna relativamente incapaz e aí ela pode tomar certos atos da vida civil assistida pelos pais. Então, é natural que a pessoa, até os 16 anos, em recebendo dinheiros e patrimônios, os pais tenham efetivamente que gerir e cuidar isso daí pela lei. Isso em todos os países é assim. O que vai variar são as idades, né? Então, em alguns países, como a Alemanha, essa menoridade acaba aos 7 anos de idade, né? No nosso modelo aqui vai até os 16 e até os 18, entendeu? Tá explicado então. Até os 16, os pais são os únicos responsáveis ali, eles têm autonomia e autoridade para definir o que fazer com o dinheiro. A partir dessa idade, o filho deve ser consultado, deve se inteirar ali, mas mesmo assim os pais ainda têm a palavra e a partir dos 18, então, ele já é considerado apto a administrar todo o patrimônio. Mais ou menos isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Até os 16 ele é representado, ele não opina, porque ele não tem uma consciência negocial para opinar, e quem fecha negócio, quem aluga, quem compra, quem vende, sendo que os pais não podem alienar patrimônio que seja da propriedade do menor. Eles podem gerir e administrar, alugar, e têm o direito, os pais, de receber os frutos disso. Isto é uma imposição legal, isto não é uma opção dos pais. A lei obriga que os pais cuidem deste patrimônio, entendeu? Então, os pais, por exemplo, da Larissa Manoela, até certa idade dela, eles não poderiam gastar o dinheiro como eles quisessem, por exemplo? Eles podem administrar. Aí sempre haverá o seguinte: se houver uma dúvida entre o que o menor de 15 anos, que já tem uma consciência, o menor de 15 anos quer e os pais querem, esta situação, todas essas situações podem desaguar no Poder Judiciário. Então, esse menor teria um curador, não é, para, entre aspas, brigar ou discutir com os pais. Isso é possível, isso sempre é possível, não é? Então, quer dizer, através de um tio, de um amigo, alguém, se o menor perceber ou supuser que está sendo enganado, entre aspas, né? E esse curador, ele é escolhido pela justiça, mas tem que ser alguém que tenha relação com essa criança, com esse menor de idade? Não, esse curador judicial, no caso de um processo, ele é nomeado pelo Poder Judiciário apenas para representar processualmente essa criança no processo judicial. Porque como ela não tem possibilidade de atuar no processo judicial, a justiça lhe nomeia um curador, que neste caso específico, como haveria uma briga, entre aspas, entre pais e filhos, não poderiam ser os próprios pais que teriam interesses diversos do filho.
Entendi. É porque a gente, tentando entender essa história, a gente não consegue perceber que quem iria atrás, por exemplo, da justiça nesse caso, né? Porque é uma relação que pressupõe uma certa dependência. Porque os pais, eles têm autoridade sobre o filho. A menina começou a trabalhar ali, nesse caso, né? Um exemplo que a gente está trazendo aqui para ilustrar. Ela começou a trabalhar com 4 anos, então ela não faz nem ideia, né, do que está acontecendo ali, do que ela está recebendo, de como os pais estão administrando. Então, para ela perceber que às vezes está sendo vítima de um certo abuso, demora demais, né? Mesmo depois de adolescente, depois de adulto, pode demorar muito justamente por causa dessa relação. Demora sim, essa relação dependencial que o menor tem com os pais, ela é psicológica, ela é jurídica, ela é fática, não é? O menor confia cegamente nos seus pais, que são os seus heróis. Mas a partir do momento de que o menor, seja ele ou menor ou recém-maior de idade, comece a ter alguma desconfiança que ele não tem acesso pleno ao dinheiro, acesso aos bens, acesso a uma gestão mais compartilhada, porque hoje em dia um garoto ou uma menina com 14, 15, 16 anos já começam a ter uma consciência muito madura da vida, das coisas. Não que ele possa fechar negócio, mas efetivamente opinar com os pais. Então, e principalmente uma atriz, que é uma pessoa acostumada com as lides e com os negócios de atores, as coisas artísticas, né? Então, essa pessoa tem um desenvolvimento mental muito bom. Então, se houver algum problema que a criança, no caso aí, o adolescente, desconfiar da gestão dos pais, teoricamente, essa pessoa pode pedir ajuda no Poder Judiciário, né? Por meio de alguém. Hoje em dia, até online, você consegue isso, para que o Judiciário resolva questões que, porventura, possam estar duvidosas, vamos dizer assim. É uma situação muito complicada, né? Quando a gente envolve as relações familiares, esses conflitos, é muito complicado mesmo. Eu vou aproveitar que a gente tocou nesse assunto, vou convidar para a nossa conversa a psicóloga Grisiele Silva, está aqui no nosso estúdio hoje. Vai falar com a gente, viu, doutor? Para que a gente consiga entender os dois lados, né? São muitos aspectos que envolvem, né, Grisiele? Bom dia. Sim, bom dia, é um prazer estar aqui. Na sua avaliação, há indícios de que houve abuso nessa relação aí entre a atriz Larissa Manoela e os pais que estavam até agora há pouco administrando a carreira dela e todos os patrimônios? Então, é muito difícil falarmos disso somente com as informações que nós temos, né, via mídia. Até por questões éticas, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, né, a avaliação, a análise de casos como esse. Nós podemos falar de um modo geral, eticamente, né, não podemos especificar, até porque não temos dados suficientes para isso, né? Temos somente as informações que nos foram passadas através da mídia. Bom, é possível sim que haja, né? Não estou falando especificamente desse caso, mas de modo geral, e não é tão raro assim, né? E isso muitas vezes acontece pelos pais entenderem que os filhos não estão preparados para a vida e aí entenderem que eles têm muito mais capacidade, muito mais possibilidade de lidar com aquelas situações. Então, isso é comum de acontecer, né? Aqui nós estamos falando de um caso que envolve muito dinheiro, que envolve fama e tal, mas no dia a dia, na vida, entre aspas, normal de muitas pessoas, isso também acontece em proporções menores, né? Mas quando o filho toma uma decisão de um relacionamento, de um casamento, de um novo trabalho, ou mesmo da carreira com que ele pretende seguir, muitas vezes os pais percebem ou sentem que aquilo não seria o melhor para o filho ou para a família, e ele intervém, e muitas vezes intervém com uma medida um pouco fora do ideal, digamos assim, né? Por entender que ele está muito mais, ele pai, ele mãe, está muito mais preparado para lidar com aquela situação do que o próprio filho, o que muitas vezes é real, né? Pela pouca idade, pela pouca experiência, muitas vezes isso é real. Mas, ainda assim, nós precisamos lembrar que os filhos precisam ser criados exatamente para a autonomia.
Os pais têm a função e a obrigação de preparar os filhos para tomarem as melhores decisões, e isso não significa fazer tudo exatamente como os pais querem. Então, em algum momento, esse rompimento ele pode acontecer por ideias divergentes. E aí não quer dizer que não seja saudável, né? Exatamente, né? Quanto mais esse filho tem possibilidade de tomar as suas próprias decisões, quanto mais autônomo ele é, mais mostra um certo preparo emocional. E aí o que a gente precisa entender é que se ele tomar uma decisão errada, ele vai precisar lidar com as consequências dessa decisão. E que os pais não vão poder colocar esse filho numa redoma, independente da idade, para blindá-lo de qualquer consequência que possa vir, né? Na vida é assim, qualquer atitude que a gente toma tem uma consequência. E então o preparo para os filhos precisa ser nesse sentido. Mas claro, os pais devem acompanhar, né? Mas é preciso entender que a partir de uma determinada idade, ou às vezes até não é nem a idade, é a questão do amadurecimento emocional mesmo, como o doutor falou, essa pessoa ela precisa começar a gerir a própria vida. Isso é uma necessidade. Nós não podemos ficar sob a tutela dos nossos pais a vida toda. Isso não é amor. Não é isso que é honrar os pais. Honrar os pais é algo muito maior do que isso. Tá certo. Eu queria entender um pouco mais, porque eu acho que muitos pais têm dificuldade, né, de estabelecer esse limite. Parece que tem uma linha, né, que eles Exatamente. devem tentar não ultrapassar para que essa relação de confiança não se torne uma relação de abuso. Qual dica que você pode dar para um pai que está acompanhando a gente agora? Porque eu imagino que para quem é pai, para quem é mãe, seja difícil deixar ir, né, como você está dizendo aí. Sim, sim. A questão, ela começa muito antes do filho chegar na vida adulta. Eu sempre falo isso com os pais, né? Eu trabalho muito com orientação de pais e falo, comece a se preparar para ser pai ou mãe de adulto quando seu filho é ainda uma criança, né? Porque é ali, logo no início da vida, que a gente vai começar a se preparar para isso, percebendo em cada faixa etária o que é possível, qual é o tipo, o grau de autonomia que essa criança, que esse adolescente deva ter, e entender que os pais não podem se colocar à frente para resolver todo e qualquer problema ou toda e qualquer situação do filho. E isso tem sido muito comum, né? Eu já trabalhei em várias escolas. Nas escolas a gente vê isso com muita clareza, né? Os pais estão com dificuldade de deixarem os filhos gerir, por exemplo, as relações humanas na escola. O filho está com uma dificuldade lá com o coleguinha que é perfeitamente comum e normal daquela faixa etária, e ele, ao invés de preparar a criança para lidar com aquele conflito, ele corre lá na coordenação e pede para mudar o filho da sala, pede para tirar o outro, pede para chamar o outro pai e falar de certa... Quer dizer, ele corre na frente para resolver um conflito que é perfeitamente comum e saudável que o filho dele aprenda a lidar. Nós estamos nas relações humanas para aprender o tempo todo e desafios nós teremos o tempo todo. Então, essa linha ela é realmente muito tênue e ela precisa ser, a gente precisa começar a andar sobre ela desde que esse filho nasce. Então, não é lá na vida adulta que eu aprendo a ser pai e mãe de adulto. Eu aprendo a ser pai de filhos que têm autonomia desde muito cedo. Claro, respeitando a faixa etária, respeitando a maturidade emocional, mas sempre dando suporte para que o próprio filho resolva as suas questões. Quando você fala, fica muito claro isso, né? Porque é como se aquela criança começasse a ser preparada, se o pai corre na frente e resolve o problema, é como se ele não se preparasse, melhor dizendo, para solucionar o que vai aparecendo na vida. Isso, conforme a gente vai ficando mais velho, conforme a gente vai crescendo, vai criando outras proporções, né? Porque os problemas, eles vão criando outras proporções também. E a gente está cada vez menos preparado para lidar com esse tipo de problema, né? Exatamente. Por isso que nós estamos lidando com uma geração que tem sido chamada de geração cristal. É uma geração muito frágil, exatamente porque não está sendo preparado para os conflitos e para as questões do dia a dia, né? Com essa vida moderna, pais sempre muito ocupados, essa cobrança de que nós, como pais, temos que oferecer sempre tudo do bom e do melhor, tudo sempre
sempre mais caro, esses pais estão sempre muito envolvidos com o trabalho, cada vez mais preocupados em ganhar mais dinheiro. Então, com isso, eles estão cada vez mais ausentes. Isso gera uma culpa muito grande. Então, naquele pouco período que tem com o filho, ele não quer gastar esse tempo colocando limite, dizendo não ou preparando para as coisas, porque isso dá muito trabalho mesmo. Então, de modo geral, os pais têm preferido aproveitar esse tempo para acariciar, para presentear, para lidar com a sua própria culpa, com as suas próprias carências, desejando que esse filho o ame muito, né? Então, que isso é reflexo das suas carências emocionais. E com isso, essas crianças estão crescendo cada vez menos preparadas para lidar com as questões da vida. Quando chegam na adolescência, isso explode. Eu sou especialista em adolescência e assim, né, cada vez mais a necessidade de profissionais atuarem nessa faixa etária. Claro que é uma faixa etária que tem muitas angústias, que tem muitas características próprias, que traz ali muitas mudanças. Eu creio que é a faixa etária que mais traga mudanças no nosso desenvolvimento e isso precisa ser acompanhado. Mas por que essa explosão tanto da necessidade de um profissional? Exatamente porque as pessoas estão chegando na adolescência despreparadas para lidarem com conflitos normais do dia a dia. Então, se aquela criança foi extremamente cuidada, negligenciada em alguns aspectos no que se refere à presença, deixada com outras pessoas e tudo. Mas ela foi negligenciada no que se refere principalmente a limites, no que se refere a lidar com os próprios conflitos da vida, porque o pai corria lá na frente e fazia o que precisava, o que ele achava que tinha que ser feito. Quando ele chega na adolescência, ele não sabe lidar com frustrações. Então, o menino se apaixona lá pela menina pela primeira vez, vai conversar com ela não quer nada com ele já não sabe lidar com aquilo. Aí ele já não quer mais viver, ou ele fica extremamente agressivo e quer matá-la, porque ele não sabe o que fazer. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando nessa geração, na verdade, é reflexo dessa criação dessa geração que nós chamamos de geração cristal. E aí, chega na vida adulta, muitas vezes não tem essa autonomia. E aí nós estamos falando de um outro extremo, né? No caso da Larissa Manoela, ela está brigando pela autonomia para dizer, olha, a vida é minha, eu sei cuidar disso, me traz aqui, me dá, porque eu sei o que fazer. Isso é saudável. É saudável que o próprio adulto, jovem adulto, cuide da sua vida, com cautela, com acompanhamento, mas ela precisa cuidar da vida dela. Ela já tem condições para fazer isso, né? E muitas vezes isso para os pais é muito difícil. Ver o filho como adulto, para muitos pais, é uma grande dificuldade. Muitos pais olham para os filhos com 30, 40, 50 anos e ainda acham que eles não dão conta das coisas e querem proteger e fazer da sua forma. E aí a gente percebe que os problemas vão se multiplicando, né, doutor? A gente viu aqui a doutora falando sobre autonomia e a gente tem uma ideia de que quando a criança começa a trabalhar muito cedo, ela já amadurece, ela já conquista ali uma certa autonomia. Em alguma medida isso pode ser verdade, em outra medida não. No caso que a gente trouxe aqui como exemplo, a criança começou a trabalhar logo aos 4 anos. A gente tem leis que estabelecem regras ali específicas para quem começa a trabalhar tão cedo assim? Olha só, esse trabalho não é aquele trabalho que a gente concebe como a CLT, que tem idades mínimas, né, do aprendiz, né, aos 14 anos. Esse trabalho é um trabalho que é uma prestação de serviço avulsa, artística, e que, no caso dessa menina, dessa moça, ela pôde fazer guiada, obviamente, pelos pais, né, ali a todo tempo, a todo momento. Então, quer dizer, isso não é uma relação de trabalho contratual como os operários, os trabalhadores, os empregados da CLT. Uma outra coisa que também é muito importante nesse aspecto psicológico, que eu acho que é cultural e é muito importante, e a mídia está dando uma impactação muito grande, é a possibilidade de litígio jurídico, no caso, entre filho e pai, não é? Para o direito, isso é uma coisa normal, no sentido de que
a filha pode processar os pais. Isso não é uma infâmia moral, isso não é um estrondo na sociedade. Quer dizer, parece que muita gente, não é, recebeu isso de uma forma muito negativa, até punindo a moça. Como é que ela poderia estar processando seus próprios pais? Ué, ela é maior de idade, ela já tem autonomia jurídica. Se ela percebe que existe uma dificuldade ou uma dúvida, não é, nas prestações de contas, etc. e tal, ela perfeitamente pode contratar um advogado e entrar na justiça para dizer: pai e mãe, eu quero que vocês expliquem isso, que vocês não estão me explicando, detidamente perante um juiz. Quer dizer, para o direito, essa visão moralista, ela não tem muita impactação, porque são direitos que estão sendo discutidos, entendeu? Tá explicado, então, doutor. Muito obrigado, viu, pela explicação. A gente sabe que é muito complicado, né? Essa relação familiar, aí envolve a justiça. É difícil da gente explicar isso para quem está nos acompanhando agora, porque a gente, aqui no nosso país, a gente tem essa cultura muito forte de família, né? Essa proximidade, essa relação que é quase sagrada, né? Mas em alguns casos específicos, até para evitar conflitos maiores, a justiça entra ali para tentar apaziguar as coisas, organizar.